Mundial por equipes na Rússia, quando eu fui, o capitão na época, eu era titular, né? 3 meninas, eu era titular, por conta do meu ranking naquela época. Então a gente saiu daqui do Brasil, eu como titular, no avião foi falado eu como titular. E aí a gente teve a primeira rodada, eu joguei, a gente ganhou 6-4, 6-1 ou 6-1, 6-4, e os meninos ganharam o mesmo placar invertido. E aí a partir da rodada seguinte, assim, ia ter uma reunião sempre antes do jogo para poder definir tática, equipe e tal, as duplas, né? Mas a gente já sabia que a princípio eu seria titular. A gente ganhou o jogo e depois disso não teve mais reunião, era se falado mais nos bastidores e até na véspera à noite não sabia se eu ia jogar ou não e acabou que eu não passei a não jogar mais, sem nenhuma explicação, sem nenhum esclarecimento. E aí eu não joguei mais. Acabou que o Brasil foi mal nessa Copa do Mundo, na Mundial por Equipes, se não me engano ficou em 6º. E aí teve uma reunião pós-torneio, que todo mundo foi falar, e na época o capitão e o diretor veio falando, obrigado por vocês terem participado, mas a Flávia isso, Flávia aquilo. Aí começaram a despejar tudo em cima de mim, como se a responsabilidade fosse minha, a culpa fosse minha pelo mau resultado do Brasil. E aí eu comecei a chorar, e eu falei assim, eu tenho culpa? Lógico que é uma equipe, mas por que eu tenho a culpa, né? Aí foi legal que o Vini me defendeu na época, a Samantha também me defendeu. Não, gente, a Flávia ganhou o jogo dela. Eu ganhei meu jogo. Mas o resultado, o placar não foi bom. Eu falei, mas 6-4, 6-1, me engano 6-1, 6-4. É uma estreia, é difícil, é nervosismo, mas a gente ganhou. E tudo bem, o outro jogo queria que era contra as francesas, que só devolviam bola, podia botar então a Samantha porque atacava mais, eu entendia. Se for por isso, eu entendo. Mas aí depois a gente tinha que pegar a Rússia, que as meninas atacavam mais, então era importante alguém que defendesse e não me botaram. Então, não me colocaram num jogo que era contra duplas que defendiam e nem contra um jogo que duplas que atacavam. E não falaram nada. E depois me culparam pela derrota. A equipe era Joana, Samantha, eu, Marcos, Thales e Vini. E acho que todo mundo tem uma parcela de culpa. E ainda falou que eu não apoiei a equipe. Eu tenho enxaqueca, eu estava com muita dor de cabeça, eu não conseguia gritar porque doía. Mas eu peguei uma garrafinha, botei pedra e areia, fiquei chacoalhando, não sei o quê. Do meu jeito, mas eu fiquei, de certa forma, sim, ali apoiando, não conseguia gritar. E ainda falaram que eu também não apoiei a equipe. Isso aí foi muito impactante para mim na época, foi muito decepcionante. Para mim, essas acusações que para mim não fizeram sentido nenhum. E alguns atletas me apoiaram, me entenderam e falaram, não, Flávia, tá tudo bem, você não tem culpa de nada. Mas foi pesado. Foi o peso da culpa de uma eliminação, de um mau resultado em mim. Se eu tivesse jogado tudo e perdesse tudo, não, ok, mas foi ruim.